Recording is on. Beleza. Então, como a gente discutiu na última reunião, hoje a gente vai estar vendo como salvar o jogo, né? A gente vai fazer um placar sei lá, dos top 10 melhores pontuações. E, para isso, eu separei esse artigo aqui do Godot. Ele é um artigo que ensina como que você salva o seu jogo. Porém, a gente vai ter que fazer algumas modificações no nosso jogo, porque a ideia agora é a seguinte, então, a gente vai... Quando o jogo acabar, na tela de Game Over, a gente vai pedir para o usuário colocar o nome dele. Vai ser o nome que a gente vai registrar aquela pontuação que ele fez. E, além disso, a gente também vai ter uma tela nova, uma tela de placar mesmo. A gente vai ter uma cena nova que a gente vai criar, que vai ter uma lista do nome que a pessoa informou e a pontuação que ela teve. E aí depois a gente vê como que a gente guarda essas informações no arquivo, para toda vez que o jogador abrir o jogo, tá lá tudo salvo no começar do zero. A documentação é essa, e o resto a gente vai fazer com que a gente já... Deixa eu abrir aqui o projeto. Então, só para a gente lembrar, o jogo está assim por enquanto, né? Não sei se vocês estão escutando a música. Então, a ideia é que nessa tela ele pedir para o jogador o nome e tudo mais. Se tem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês querem acrescentar nesse ponto? Está tranquilo. Fechou, então. Vamos começar, então, vamos criar uma nova cena. Então, cena, nova cena. Agora a gente vai criar a cena do placar, né? Que eu acho que vai ser o mais fácil, por enquanto. Não sei se a gente vai terminar tudo em uma reunião só, porque eu acabei pensando em como fazer isso e é um pouco mais complexo. Assim. Tem muitos conceitos que a gente já viu, por exemplo, trabalhar com interface e tudo mais, só que são vários pequenos detalhes e algumas operações que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Mas tudo bem, vamos lá. Nessa vez a gente vai criar um nó do tipo interface de usuário. Então, aqui mesmo, User Interface, é aquele círculo verde. Eu vou chamar ele de Leaderboard, né? Placar em inglês. Então, beleza. Como a gente viu na última reunião, a gente pode colocar um background para ele, um color rect. O leaderboard, eu vou colocar o layout dele como full. No padrão ele já fica. Eu vou colocar o do color rect também como full rect. Eu vou escolher a cor que eu quiser. Vou escolher um azul mais escuro. Se não me engano, um azul mais claro. Aqui eu vou usar um azul um pouco mais escuro. Não muito. Vou renomear isso aqui para background. Ele sempre tem que ficar na parte de cima, para ele ficar atrás dos outros elementos. Eu vou criar um label. Um label é aquele nó que a gente usa para escrever texto. Vamos lembrar que a gente tem que adicionar a fonte no label, né? Então, vou renomear ele de title, ele vai ser o título da página. Eu desço aqui embaixo para fontes, custom fonts, nova fonte dinâmica, clico nela, fonte, onde tem fonte data, a gente escolhe a fonte que veio no nosso projeto. E eu mudo o tamanho dela para 64. Aí eu escrevo aqui o título, que seria Leaderboard. Vou diminuir um pouco, vou colocar 55. Tá bom. Aqui eu vou colocar Center Top. E eu posso, inclusive, na margem, aumentar um pouquinho. Então, aqui onde tem margem, no top, eu vou colocar 100 pixels.
Então, Ctrl S para salvar dentro das cenas. Então, vai ter aqui o meu leaderboard. É bem parecido com o que a gente já fez da main, né? Tem um background. Na main, não, desculpa, na HUD. Tem vários labels, tem botão e tudo mais. É mesmo, basicamente a mesma ideia. Tranquilo até agora? Eu só adicionei um background, adicionei um título. E é isso. Então, como que eu quero que seja essa tela? Eu vou abrir o Paint aqui. Abrir o Paint. Vamos lá. Então, a minha ideia é basicamente essa. Aqui eu tenho a tela do nosso jogo. Aqui eu vou ter o título. Nossa, hoje parece que minha letra está pior que nunca. Embaixo vai ter o placar. E aí vai ser nome. Nossa Senhora. E aqui, sei lá, pontuação. E aqui nome, pontuação. Por aí vai. Eu quero que essa lista tenha, sei lá, tamanho 10, por exemplo. E aqui embaixo vai ter um botão para sair. Então, esse é o layout que eu vou querer. Então, por isso que eu fiz esse título. A gente já fez esse background. Então, agora faltam dois nós, né? Esse nó da interface e o nó de sair. Para isso, a gente vai aprender um novo nó de controle, que é o HBox Container. Não, desculpa, é o VBox Container. Ele é um container de caixas verticais. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada nome, vou escrever mais alguns nomes aqui, ó. N2, 8, N4, 5. Basicamente, eu vou armazenar cada entrada como uma caixa vertical, uma caixa horizontal, assim. Então, esse aqui vai ser uma caixa, esse aqui vai ser outra caixa. Essas caixas são invisíveis, elas servem só para você organizar seus objetos. Para quem já fez site, HTML, é um conceito bem parecido. Basicamente, eu vou criar essas caixas, que elas são invisíveis, mas elas servem para se organizar melhor. Então, primeiro eu vou colocar esse VBox no layout H-Center Wide, para ele ocupar assim, bastante espaço. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer dentro dele uma... Deixa eu ver, sempre é muito complicado. Além de ter essas caixas organizadas verticalmente, eu posso ter caixas organizadas horizontalmente dentro delas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou fazer isso aqui ser uma caixa, e isso daqui também vai ser uma caixa. Isso vai ser uma caixa, isso vai ser uma caixa. E por aí vai. Então, vou ter um container dentro de outro container, então vou ter uma caixa dentro de outra caixa, até fazer os 10 nomes. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho meu VBox. Eu vou criar, então, dentro dele um HBox. Então, ó, o verde é o VBox. Então, esse verde aqui é o VBox, porque eles são caixas horizontais, verticais. Vertical box, então, o verde são caixas verticais. E o amarelo, que fica dentro delas, são HBox, que são caixas horizontais. Então, a gente vai ter 10 VBox, porque é esse número daqui. E dentro de cada uma, eu vou ter 2 HBox dentro de cada uma. Essa é a ideia.
Então, aqui eu criei um hbox, que eu vou simplificar o nome aqui, tipo, name container. Vou colocar, name container. E aqui eu vou colocar container 1. Então, dentro do primeiro container, que seria essa primeira entrada vertical, eu vou ter um nome, quer dizer, eu vou ter um container do, aqui é isso, vou colocar só de, não, aqui pode ser o nome original, na verdade. Vou colocar container. Vou pensar como vou fazer. E aqui eu coloco como score 1, por exemplo. É a pessoa que está em primeiro lugar. Então, vai ter um VBox, a pessoa que está em primeiro lugar, e aí eu vou ter dois labels aqui dentro. O primeiro label é o nome, o segundo label é a pontuação. Mas primeiro eu vou, aqui no nome, eu vou configurar de novo a fonte, porque depois é fácil, porque eu só duplico. Então, mesmo esquema para carregar a fonte. Não precisa ser um tamanho muito grande, vou colocar 25, vou colocar um teste aqui. Teste. Parece que está um tamanho bom por enquanto, e eu vou duplicar. Então, esse aqui vai ser o nome, e esse aqui vai ser o score. Eu vou colocar, por exemplo, 10, só para a gente testar. Então, dá para ver que eles já ficaram organizados, ó, um do lado do outro. Então, se eu colocar o mouse em cima de cada um, ó, dá para ver que eles são caixinhas individuais, e é isso que a gente quer. E agora a ideia, basicamente, é duplicar isso 10 vezes. Ele já vai fazendo automaticamente, tá vendo? Mas antes disso, eu posso configurar esse score aqui para ficar no centro, por exemplo, e aí aqui eu dou uma separação para eles, como, por exemplo, 200 pixels. Ele fica bonitinho, bem organizado. Então, em vez de score 1, vou usar entry 1. Agora eu duplico isso 10 vezes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu mandar ele centralizar aqui de novo, H, center right, pronto. Já tenho aqui minha pontuação. Eu posso, inclusive, aumentar também a separação entre os elementos entre si. Bem organizado. Eu fui um pouco rápido, né? Mas para aumentar a separação, igual eu fiz aqui dentro de cada entrada, é só clicar aqui no hbox, aí você vem custom constants, então constantes customizadas, e aí você ativa a separação e coloca o valor que você quiser, pode, sei lá, ser 100 ou 200, se você quiser. E para o VBox é a mesma coisa. Ok? Vocês entenderam esse conceito ou foi muito rápido? Deu para entender sim. Vocês conseguiram reproduzir aí? Basicamente, esse conceito que eu apresentei aqui no Paint, né? Então, um conceito para facilitar layouts adaptativos também, né? Então, por exemplo, se eu executar a minha cena do jeito que ela está, por exemplo, eu mudar o tamanho, ele se adapta muito bem, independentemente da resolução da sua tela. Por isso que é interessante a gente usar esses containers, eles facilitam muito a vida do desenvolvedor. Alguma dúvida? Tranquilo até agora? Tranquilo. Beleza. Qualquer coisa vocês podem me interromper. Então, vamos seguir. Então, depois disso tudo, eu vou colocar um botão, que é esse botão aqui que falta, né? Que é o botão de sair. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar um novo botão. Mesmo que a gente usou aqui no HUD. Mesmo tipo. Primeira coisa eu vou fazer nele, eu vou colocar a fonte.
Então, custom fontes, nova fonte dinâmica, fonte data, carrega o arquivo que está na nossa pasta, no tamanho bota 64, o valor que você quiser, e aqui escreve sair, né? Exit. Muito grande, eu vou diminuir um pouco, vou usar 35, 26, 26 parece bom. Eu vou usar o layout dele como center bottom, e na margem bottom vou colocar 100. No bottom eu vou botar menos 100. Acho que no position, na verdade, talvez seja melhor. Aqui eu vou colocar menos 50 e menos 100. Agora encaixou certinho. Coloquei a mesma separação de 50 que eu coloquei para aqui, para cá, para ficar mais padronizado. Aqui eu vou colocar de exit. Está muito centralizado isso, né? Eu vou jogar isso aqui um pouquinho para cima. Mesma coisa, né? Eu vou, sei lá, aumentar 10 pixels aqui. Também. Subir um pouquinho. Enfim, é só coisa estética mesmo, só para ficar centralizado de um jeito satisfatório. Acho que ainda precisa de mais um pouco. Agora tá bom, agora tá bom. E esses valores que eu coloquei teste 10, a gente vai colocar isso no script para ele pegar essas informações para a gente. Beleza? Aperto para salvar, nunca se sabe. Então, a parte de layout está pronta. É bem parecido com o que a gente já fez até agora no HUD, por exemplo. A gente só aprendeu a usar esses nós novos que são box container, né? Tanto vertical quanto horizontal. Conseguiram fazer a interface desse jeito? Alguma dúvida? A gente pode seguir. Eu não consegui configurar o tamanho certo do botão. Beleza, vamos lá. O tamanho do botão em si, ele é calculado automaticamente pelo tamanho da fonte. Então, como eu coloquei o tamanho da minha fonte como 36, ele já colocou automaticamente o tamanho do botão para conseguir ficar nesse formato aqui. Inclusive, por exemplo, se eu aumentar o texto, o tamanho do botão ele aumenta proporcionalmente, assim, para sempre se adaptar. Quando ele fica bugado assim, é só resetar o layout. Faz um center bottom, que ele volta para cá. Então, aí eu coloquei o layout dele como center bottom. Só que ele fica muito, muito colado. E agora eu quero simplesmente subir ele, levar ele para cima, né? Para fazer isso, eu tenho que mexer com a margem desse objeto. Então, aqui eu clico no botão, onde tem margem. Eu quero que o topo vá 50 pixels para cima e a parte de baixo 50 pixels também. Se a gente der um zoom aqui, ó, a gente vai ver, ó, olhando essas variáveis aqui, ó, left, esse painel daqui, ó, se eu mexer ele, o left muda. O top é esse daqui, se eu mexer ele, o top muda. O right é esse aqui. O bottom é esse daqui. Então, basicamente eu quero subir 50 esse e 50 esse. Então, aqui eu coloco menos 50. E aqui, estava menos 50 antes, eu vou somar e fica menos 100. Aí eu consigo subir ele 50 pixels para cima. E basicamente isso que eu fiz para esse botão. Aí eu usei a mesma lógica nesse container aqui, porque quando ele está perfeitamente centralizado, achei que não encaixou muito bem. Mas aí vai do jeito que você quiser fazer. Aí eu fiz a mesma coisa, eu
Se não me engano, eu subi 20 pixels nesse caso. E aí eu venho no margem e subi os dois 20 pixels. O Godot, ele aceita operações matemáticas aqui. Então, se colocar menos 53 mais 100, 153 mais 100, ele já calcula para você. Então, ele facilita a nossa vida. Então, eu simplesmente vim aqui, coloquei menos 20 nesse, e aqui coloquei menos 20 nesse, e ele já calculou. Mas o tamanho do botão em si, geralmente vai pelo tamanho da fonte. Conseguiu aí? Uhum. Eu acho que eu não tô. Eu tava tentando procurar onde mudar, assim, mas tem que carregar a fonte, né? Exatamente. É igual um label, você tem que carregar a fonte. Tranquilo? Vamos seguindo, então. Então, nossa interface está pronta. E agora a gente vai criar o script que atualiza esses valores teste aqui, 10. A gente vai mudar um script para colocar isso aqui do valor que a gente vai salvar. Então, vamos clicar no leaderboard. Vamos adicionar um script aqui no pergaminho, com sinal de mais. Eu vou mudar o caminho dele para colocar na pasta script. Então, scripts, leaderboard.gd, e vou criar. Então, criei o script. Vou apagar a função ready, porque a gente não vai usar ela. Agora a gente vai fazer uma função que ela vai receber um dicionário e a partir do dicionário vai atualizar os valores. Então eu vou explicar um pouco do conceito do que é um dicionário. Então, na verdade, é melhor explicar aqui no Godot. Um dicionário é um tipo de variável, então eu vou colocar variável dict. Ela é do tipo dicionário. Ele é parecido com uma lista, então eu vou lembrar aqui, ó, var list. Uma lista de elementos, por exemplo, 1, 2, 3, 3.14. Ele pode, é uma lista, inclusive uma lista pode ter listas dentro dela. Então, uma lista é um objeto, é uma variável que armazena diferentes valores, e no caso do Godot, esses valores podem ser de qualquer tipo. Então, uma lista, o primeiro elemento dessa lista é um inteiro, o segundo é um inteiro, o terceiro é uma string, o quarto é um float, o quinto é uma lista. Então, uma lista é uma variável que armazena vários valores. O dicionário é parecido, só que ao invés de armazenar um valor, ele armazena tuplas de valores. O que isso significa? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter... Geralmente uso dicionário para fazer atributos. Então, por exemplo, vou fazer um dicionário de pessoa. Então, pessoa tem nome, e aí vamos supor que o nome é Carlos. E tem idade, 20. Então, isso daqui é um dicionário. Eu tenho uma entrada e eu tenho o valor dessa entrada. Então, eu tenho outra entrada e o valor dessa entrada. E os dois, eles podem ser de qualquer tipo. Sei lá, eu podia ter aqui um... Não faz sentido, pensando em perspectiva, mas sei lá, 3.14 igual a 20. Sei lá, 100. Também é válido. Então, basicamente, a gente chama esse primeiro aqui de chave e esse segundo aqui de valor. Chave e valor. Então, ele sempre armazena essa tupla. Então, por exemplo, eu vou fazer array aqui só para explicar esses conceitos. Por exemplo, para acessar um elemento de uma lista, eu coloco, por exemplo, list e o índice do elemento. Lembrando que uma lista ela sempre começa do zero. Então, list 0, se eu executar isso, ele vai colocar na tela o elemento que está na primeira posição da lista. Então, no caso, é 1. Então, eu vou executar aqui. Ó, ele printou 1. Agora eu vou colocar, por exemplo, 2. Vou rodar de novo. Ele vai printar 3, que é o terceiro elemento aqui, que é uma string. Isso é para lista. E como funciona para dicionário? Para dicionário, a gente usa o valor da chave. Então, por exemplo, dict, nome. Então, eu quero o valor do elemento nome. Então, no caso, é Carlos. Então, se eu rodar isso,
ele vai retornar Carlos aqui. Eu quero idade. Vou rodar aqui. 20. Basicamente, essa é a diferença de listas e dicionários. Eles são conceitos parecidos. Pensa que uma lista é um dicionário em que todas as chaves são inteiros. Então, por exemplo, barlist, dict. Eu vou transformar a chave de cima, a lista de cima em um dicionário. Então, 0 é 1, 1 é 2, 2 é 3, 3 é 3.14 e 4 é a lista 1,5. Então, isso daqui são listas equivalentes, né? Uma lista é um dicionário, mas eles armazenam coisas equivalentes. Eles são idênticos, apesar de serem armazenados de forma diferente. Então, a gente vê que uma lista pode ser vista como um dicionário em que todas as chaves, que são todos identificadores, eles são números. E são números em ordem crescente, começando do 0. E a diferença é que um dicionário não precisa ter esse padrão, né? Um dicionário, por exemplo, a chave pode ser um valor que não é numérico. Numa lista, ele sempre é numérico. Então, basicamente isso. Tá, mas por que a gente precisa disso? Porque um jeito interessante da gente fazer isso, da gente, por exemplo, da gente pegar esses valores do nome e da pontuação, é armazenar isso tudo num dicionário. Então, um dicionário vai ter nome e vai ter pontuação. Então, vamos criar isso aqui. Eu vou só comentar isso daqui, caso precise usar depois, para explicar. Então, eu vou criar, então, var. Eu vou criar um dicionário. Ele vai estar, por padrão, ele vai estar vazio. Então, eu vou deixar assim. Então, eu inicializei um dicionário vazio. Uma lista a gente usa colchetes, um dicionário a gente usa chaves. E agora, só para a gente testar a função que a gente vai fazer depois, eu vou criar o dicionário. Então, esse dicionário, ele vai ter, por exemplo, nome. Ele vai ter uma lista de nomes. E aqui ele vai ter pontuação. Eu vou colocar em inglês, né, para seguir o padrão do projeto. Então, vai ser name, score. E score. Vai ser outra lista também. Então eu posso falar, tipo, por exemplo, eu vou colocar um aqui para o padrão, então eu vou colocar 2. Então eu vou colocar 2 nomes, sei lá. Carlos, Maria. Carlos fez a pontuação 20, Maria fez a pontuação 10. Então, essa é a ideia. Então, por exemplo, eu quero saber quem que está em primeiro lugar. Então, eu coloco dict name 0. Então, quem está em primeiro lugar, quanto a pessoa que está em primeiro lugar tirou. Então, dict name, score, 0. Então, aqui eu vou pegar Carlos e a pontuação do Carlos. Se eu executar isso, Carlos 20. Então, basicamente, então aqui eu vou ter um nome, que vai ser uma lista de 10 nomes. Eu vou ter pontuação, que vai ser uma lista de 10 pontuações. E eu vou armazenar essas informações em um dicionário. E aqui a gente vai fazer uma função. Vai ser uma função, vou escrever ela de, sei lá, populate, por exemplo. Ela vai receber um dicionário. Alô? O que é um dicionário? Alguma dúvida? Ixi, acho que minha internet tá ruim, né? Tinha dado uma queda. Tinha travado.
Agora voltou. Sim. Ótimo, espero que não caia. Mas vocês pegaram a explicação do dicionário? Vocês têm alguma dúvida? Sem dúvidas, por enquanto, deu pra pegar sim. Ótimo, ótimo. Então, tranquilo. Eu vou criar um dicionário fictício aqui. E aí eu vou chamar essa função populate, só para a gente testar mesmo. Vou tirar isso daqui. Vou declarar essa variável aqui dentro. Então, eu criei uma variável aleatória aqui, só para a gente testar se está funcionando. E aí eu chamei essa função populate, que o objetivo dessa função é colocar essas informações que estão no formato de dicionário aqui, ó, nas nossas entradas. Então vamos lá. É bem simples, na verdade, é só a gente ir setando cada um desses valores, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o box container entry one, a primeira entrada, name, né? Coloquei o nome. Name. Então, o texto desse label vai ser dict name zero. E o mesmo vale esse daqui, só que esse aqui é score, que é o no score. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a segunda entrada. Que vai ser a entrada 1 e a entrada 1. E se eu executar... Opa. Claro. Esse score, ele é um valor do tipo inteiro, né? Então, antes disso, eu tenho que transformar ele numa string. Então, eu coloco um str. Aqui eu coloco um str também. Esse str transforma uma variável em uma string. Uma variável de qualquer tipo para uma string. E porque o texto sempre tem que ser uma string. E aí foi. Carlos 20, Maria 10. Tranquilo? E agora é um trabalho manual de fazer isso com todas as 8 entradas que faltam. Bem manual mesmo, então vamos lá. Entrada 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, falta uma, né? 10. 10. 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, por aí vai. Obviamente, se eu rodar esse código agora vai dar erro, porque aqui só tem 2 entradas, né? E aqui ele precisa de 10. Então, a gente pode, para fim de teste, coloca aqui pessoa 1, pessoa 2, 3. Então, criei 10 pessoas. Colocar a pontuação também em ordem decrescente. Isso.
Vamos executar. Pronto. Tá aí o nosso placar. Então, eu tenho pessoas e a pontuação delas. Tranquilo? Alguma dúvida nessa função aqui? Populate. Tranquilo? Então, só... Tudo certo. Ótimo. Dentro do nó entry tem... De cada entry tem um nó name e um nó score, é isso? Exatamente, ó. Entry 1, name score. Entry 2, name Que score. são. Tá, Exatamente. beleza. O nome representa esse daqui e o score esse daqui. Beleza? O que eu fiz, eu só criei um, e aí eu apertei Ctrl D e dupliquei 9 vezes. E aí ele fez automaticamente para mim. Um jeito mais fácil de fazer. Mas é isso, então... e falta uma coisa importante também, que a gente precisa desse botão que a gente criou aqui, né? Esse botão Exit, aqui. Então, eu vou conectar o pressed dele. Então, Exit Button, nó, sinal, onde está pressed. Vou conectar com o próprio Libreboard. E aí vai ser bem tranquilo, assim. Quando eu apertar, eu simplesmente quero esconder. Vou dar um hide, que ele vai esconder o meu nó. Então, vou apertar esse botão aqui. Ele vai esconder. Bem tranquilo. Hide. Bem tipo, lembrando que o hide é equivalente da gente apertar esse símbolo aqui, que é um olho, ele indica a visibilidade do objeto. Então, simplesmente eu vou esconder ele da tela e deixar ele invisível quando você apertar para sair. Ok? Esses aqui que eu criei, esse dicionário aqui, foi só para teste, né? Só para ver se ele estava funcionando mesmo. Obviamente, a gente não vai usar esses valores no jogo, então eu também vou comentar tudo isso daqui. O que a gente precisa mesmo é só da função populate e da função que conecta o sinal de quando você pressiona o botão de sair. Só dar um hide. Então, comenta isso daqui. E tranquilo. Então, falta também, a gente vai ter que, aqui no HUD, a gente vai ter que criar um botão para a gente poder apertar e aparecer o leaderboard, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou instanciar o leaderboard ali. Então, lembrando que o botão de mais aqui, ele adiciona um novo nó, e esse botão de umas correntes, ele instancia uma cena. Então, eu quero instanciar uma cena que eu já fiz, que no caso é a leaderboard. Ok? Então, coloquei a leaderboard, tipo, ela já apareceu na tela inteira, né? Então, eu vou deixar ela invisível, porque eu vou criar um botão, que quando você apertar nesse botão, ela fica visível. Aí você clica para sair e ela fica invisível. Então, por isso que lá eu dei um hide, ao invés de dar um feel free para excluir o objeto. Beleza, então deixa ela invisível aqui. E a gente precisa criar um botão, um outro button. Eu vou colocar ele no canto superior direito. Então, layout, top right. Como que eu vou fazer ele? Tá. Então, vamos lá, adicionar a fonte dele, como a gente fez com os outros botões. Dynamic font, fonte data. Escolhe o arquivo da fonte, aumenta. Eu não quero que seja muito grande, eu vou colocar 25. Acho que tá bom. Aqui eu vou escrever leaderboard. Quando eu faço isso, ele fica não fica numa posição legal, né? Então eu coloco o layout de novo, top right. Ficou muito grande, então eu vou mudar o texto para ranking. Para ficar menor mesmo, para não ocupar muito.
O ideal, na verdade, fosse que um símbolo de um troféuzinho, alguma coisa assim. Mas como a gente não tem essa imagem, né? E eu não gosto de ficar procurando no Google, porque as imagens têm direito autoral e tal. Vou simplesmente colocar ranking mesmo. Então, right. Vocês podem colocar em qualquer canto, tá? Eu quero o meu aqui no canto superior direito. E eu vou mudar o nome dele para ranking button, pode ser. E aqui eu vou mudar também a margem dele, né? Para ele não ficar colado do jeito que ele está. Então, vou dar um pouquinho de margem, vou dar um top 25, 10 e 10 no right também. Menos 10. E aí eu coloquei esse botão de ranking aqui. Vocês podem botar o botão onde vocês quiserem. Eu acho que eu não coloquei num lugar muito bonito. Talvez... Na real, eu acho que eu vou botar embaixo do start aqui. Eu acho que ele vai ficar mais bonito. Tá, deixa eu mudar então a posição dele. Vou colocar center bottom. E agora eu vou aumentar a margem. Top 37. Para baixo. Boto menos 33. Tá, acho que assim ficou melhor ele aqui embaixo, acho que ficou mais bonito. Vou aumentar mais ainda, na verdade. Deixar eles mais coladinhos, então 10. 10. Definitivamente ficou bem mais bonito assim. Então, coloquei embaixo do botão de start, coloquei o botão de ranking. Só que esse botão ele está aparecendo aqui, ó, tá vendo? Quando o leaderboard está visível. Isso porque o leaderboard ele tem que ser o último nó. Então, tem que arrastar ele para baixo. Quando eu arrastar ele para baixo, pronto, ele vai ficar na frente de tudo. É o inverso do que a gente fez com o background, né? O background a gente quer que ele fique atrás de tudo, mas agora o leaderboard a gente quer que ele fique na frente de tudo. Mas deixa invisível. Enfim, meu botão de ranking está na posição que eu quero, então eu vou simplesmente em nó, nos sinais, conectar o press de novo, no próprio HUD mesmo, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer o contrário do botão de sair, né? Ele vai pegar o leaderboard, ponto, show. Vai mostrar o leaderboard. No leaderboard, quando você clica no botão de sair, ele dá um hide. Vamos testar se está funcionando. Então, iniciei o jogo, apareceu o botão de ranking, vou clicar. Apareceu o leaderboard, clico em sair, voltei. Tranquilo? Colocamos, então, ele na interface do jogo. Alguma dúvida? Tranquilo até agora? Conseguiram fazer também? Maravilha. Isso até agora foi bem pouco código, né? E mais questão de layout mesmo, né? Demora um pouquinho até acostumar a mexer com layout no Godot, mas quando você aprende esse lance das âncoras, do layout, das margens, realmente você vê que facilita bastante. Tranquilo? Então a parte visual está pronta, o que falta a gente fazer? Então, primeiro, quando o jogador morre, a gente precisa que ele informe o nome dele e a gente precisa guardar essas informações em um arquivo. Então, vamos começar a partir daí. Vamos guardar informações em um arquivo. Ver como que a gente faz isso em Godot. Existem várias formas de fazer isso, mas a que eu acho mais adequada é
usando variáveis globais. Então, eu vou ter uma variável global, que ela vai ser aquele dicionário, o dicionário de toda a pontuação. E a partir dessa variável global, eu consigo salvar ela, eu consigo alterar os valores e tudo mais. É o jeito que eu gosto de fazer, é o jeito que eu acho mais simples. Existem outras formas de fazer isso, mas eu acho interessante a gente ver essa aproximação também para vocês aprenderem o que são variáveis globais. Então, antes da gente entrar, o que é uma variável global, né? A gente viu, então, por exemplo, aqui no mob, né? Então, o mob ele tem duas variáveis, que é velocidade mínima e velocidade máxima. Mas essas variáveis só existem para esse objeto. Para essa classe de objetos, na verdade, né? Lembrando aquele conceito de classe e de objeto. Então, a classe mob, né? Então, são todos inimigos, tem velocidade mínima e velocidade máxima. Uma variável global é uma variável que qualquer classe consegue acessar, é uma variável global do seu jogo. Então, qualquer momento do seu código, você consegue acessar aquela variável. Isso é uma variável global. Então, não importa se você está no script do player, do mob, do main, do leaderboard, do HUD, todos eles vão conseguir acessar aquela variável. E como que a gente declara variáveis globais? Primeiro, a gente vai ter que criar um script, e esse script não vai estar ligado a nenhum objeto que a gente criou até agora. Então, se a gente, por exemplo, vir aqui embaixo, onde tem a sua hierarquia de arquivos, né? Tem a pasta cenas, onde estão minhas cenas, aqui os assets, que tem minhas artes, os fontes e tudo mais. Tem a pasta script, que é onde eu coloco todos os meus scripts. Vou com o botão direito e eu vou criar, aqui, new script. Vou criar um novo script. Eu vou dar o nome desse script de Save System. É o sistema de salvamento do jogo. Quando eu vou salvar as variáveis que eu quero salvar, deixar as informações persistentes no jogo, né? Que são informações persistentes, são variáveis, basicamente, que você quer recuperar quando você abre e fecha o jogo. Então, save system.gd, criei. Então, eu criei esse script, só que esse script ele não está ligado a nenhum nó. Ele é um script que está sozinho. E agora eu vou falar que esse script, ele é global. Um script global ele pode ser acessado por todo o seu código. Como que eu faço isso? Em projeto, configurações de projeto, e aqui ele vai ter autoload. E aqui eu vou falar, autoload significa que ele vai carregar um arquivo ou um objeto toda vez que o seu jogo iniciar. Então eu quero adicionar o meu save system como um autoload. Adicionei. Então eu só escolho aqui o caminho do script, escolho o nome, no caso vou deixar save system mesmo. Ele está ativado. Então quer dizer agora que todas as variáveis que eu colocar aqui, elas podem ser acessadas por qualquer objeto do meu jogo. Então, sei lá, só para fins de teste, eu vou criar uma variável. Vou colocar o valor de 10. Agora eu vou na main. Na ready, eu vou colocar save system.variável. Eu vou printar. Ok? 10, tá vendo? Então, em outro script, eu consegui acessar o valor de uma outra variável. Que essa variável aqui, ela está num script que é um autoload, ou a gente chama de singleton no Godot. Então, esse script ele é um singleton, quer dizer que ele é um script que pode ser acessado por qualquer classe do seu jogo. Então, por causa disso, essa variável que eu dei o nome de variável, ela se tornou uma variável global. Então, eu consigo acessar ela em qualquer parte do jogo. Inclusive, eu consigo mudar o valor dela. Tipo, save system.variável, aí eu coloco um novo valor de 500. Isso aqui é uma variável global. Vou repetir os passos para criar um singleton, né? Você vai em projeto, configurações de projeto. Geralmente você fica na aba geral, aqui.
Aí você procura a aba Autoload, e aí você, aqui no path, no caminho, você procura o seu Save System, né, o script que a gente acabou de criar, clica aqui em adicionar, e aí ele vai, e tem certeza de que o singleton aqui está ativado. Beleza? Beleza. Tranquilo. Vamos seguindo em frente, então a gente já chega nesse artigo. Eu vou mandar de novo, eu não sei se quem entrou depois tem acesso. Mas esse artigo ele ensina como salvar jogos. Já a gente vai entrar nisso. Uma coisa importante, deixa eu ver se ele coloca o link aqui. Coloca. Isso aqui é um artigo interessante, o artigo só tem texto no Godot, não é um artigo de código, que ele ensina como que funciona o gerenciamento de arquivos dentro para o seu jogo. Mas basicamente o que a gente precisa saber é que existe esse caminho de recursos. A gente já usou ele outras vezes. Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que a gente já usou em alguma ocasião. Mas, enfim. Vou botar aqui no Save System, né? Eu vou criar uma variável só aleatória aqui só para mostrar para vocês. Por exemplo, se eu quero obter o caminho do meu player, por exemplo. Eu quero saber qual o caminho dessa cena. Eu clico no botão direito e clico em copiar caminho. Aí se eu colocar aqui, o caminho dele é res, cenas e player.sn. Onde que esse arquivo está para o jogo? Porque dentro de um jogo, você não vai ter acesso aos arquivos, sei lá, sua pasta documentos, sua pasta downloads. Não, o jogo não sabe disso. O jogo só sabe as coisas que estão dentro do seu recurso, né, da sua pasta de recurso. Então, essa aqui é a pasta do jogo, é a pasta que o jogo tem acesso dentro do seu computador. Então, essa é res, Só que o seu jogo ele também tem acesso a alguns outros caminhos. Então, esse aqui é o seu res. O seu jogo ele também tem acesso a uma pasta de usuário, que é uma pasta que depende do sistema operacional que você está usando. Então, aqui, se vocês querem entender com detalhes, você só lê essa documentação aqui, File System, o nome dela. E aqui ela tem o caminho do usuário, também tem um caminho do sistema, se você quiser mudar, principalmente quando você está trabalhando com jogo multiplayer, às vezes isso é importante. Mas, basicamente, você tem o caminho dos seus recursos e o caminho do seu usuário. Se eu não me engano... Aqui, ó. No Linux, esse caminho user, ele aponta para ponto local, share, Godot, user data e o nome do seu jogo. Isso daqui é no Linux, e no macOS, no Linux, no caso, e no Windows é sua pasta appdata. Não sei se vocês têm conhecimento desses sistemas operacionais, mas são lugares comuns em que aplicativos, programas, jogos, o que for, guardam informações persistentes dentro do seu sistema operacional. Então, a gente vai ter, então, esse caminho, vai ser user, //. Ele vai apontar para essa pasta. E que é um lugar ideal para a gente colocar o caminho, para a gente salvar o nosso jogo, né, obviamente. A gente vai ter, então, a gente vai colocar essas informações persistentes em um arquivo, e esse arquivo vai estar dentro desse caminho aqui, que é a pasta do usuário. E essa pasta ela vai se adaptar independentemente do sistema operacional que o seu jogo for construído. Então, para facilitar, porque se não tivesse isso, a gente ia colocar. Se o sistema é Windows, coloca nessa pasta. Se o sistema é Linux, coloca nessa pasta. E além disso, a gente ia ter que checar se o seu jogo tem permissão para acessar essa pasta. Então, o Godot facilita a nossa vida e coloca, você tem certeza que essa pasta user é uma pasta que o seu sistema operacional vai dar para você e você vai ter acesso. É isso. Tranquilo? A gente vai pular essa parte, que é um pouco diferente, mas tudo bem. E agora você escolheu o nome do seu arquivo, né? Você pode colocar um formato como game.data, ou game.save, ou game.dat.
Você escolhe a extensão do seu arquivo. Eu vou colocar, como que ele indica aqui, ó, savegame.data. É o que eu gosto de usar. Então, vai ter esse arquivo aqui, que vai ser o arquivo onde vai estar... Na verdade, esse arquivo ele só vai ter a informação de uma variável, né? Que é essa variável dict aqui, que a gente vai passar para o populate. Está no save system. Então, eu defini o caminho desse meu arquivo, que é o savegame.data. Tranquilo? E deixa eu abrir essa outra documentação aqui vai ser interessante para a gente. Documentação do Godot que diz como que você trabalha com o arquivo, né? Abrir um arquivo e tudo mais. Tá. Então, vamos lá. O seu jogo... A gente executou o jogo. Ele vai carregar esse arquivo e ele vai entrar nessa ready aqui. Então, primeiro que eu quero aqui, eu quero verificar se existe o arquivo. Que arquivo? Esse arquivo aqui, que é onde eu vou salvar as informações do meu jogo. Para isso, eu vou criar uma variável file. Vai ser realmente um arquivo no Godot, né? Eu vou ter que inicializar ela, então é um novo arquivo, file.new. Eu estou seguindo essa documentação aqui agora, né? Documentação do file. Então, file.new. E agora eu posso usar esse método aqui, ó. Se existe arquivo. Então, vamos verificar se existe. If file. Já existe? Tem que ver como é que usa isso daqui. Primeiro eu vou tentar, então, abrir o arquivo como leitura, load, né? Eu vou tentar fazer um load do arquivo. Então, basicamente, eu vou usar um file load. Vou escrever aqui em cima. Aqui eu tenho o path. Então, eu vou abrir esse arquivo com permissões de leitura. Agora eu vou ver... Calma, eu acho que esse open, ele retorna já pra gente. Só checar aqui. Ah, tá. Ele retorna um erro, justamente. Tá. Um jeito mais fácil de eu checar se o arquivo existe é fazer isso aqui, ó. If file for igual ir. Aqui. Tá, esse open aqui, se a gente for na documentação dele, ó, open, ele retorna um erro. Se a gente for ver os erros que existem, existe o falhou, ele tem vários erros, ele tem um ok. Ok. Quando dá ok, quer dizer que ele executou aquilo sem erros. Então, basicamente, eu estou abrindo o arquivo como permissões de leitura. Então, se não retornar erro, ou seja, se for ok, quer dizer que o arquivo existe. Então, aqui o arquivo existe. Eu já vou criar um else aqui, para o arquivo não existir. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar aqui no file, que agora a gente então vai criar esse arquivo. Para criar um arquivo, a gente simplesmente abre ele com permissão de escrita. Então, eu tento abrir ele como leitura. Quando eu tento abrir um arquivo como leitura e o arquivo não existe, ele lança um erro. Aí eu abro ele com permissões de escrita. Então, ele vai obrigatoriamente criar esse arquivo para a gente. Beleza? E a gente vamos escrever alguma coisa nesse arquivo. A gente pode usar uma função store var, que
que é o store var, que ele armazena uma variável no arquivo. Tá? Então aqui a gente vai criar a nossa variável de dicionário, né? Que no caso seria ranking. Então ele vai ter name, vai estar vazio, e vai ter score, vai estar vazio. Agora eu venho em file.store var ranking dict em file.save.